Olha só, nós vamos fazer a terceira parte do nosso tapete Amor Perfeito. A gente vai aprender a fazer esse bico com esse relevo. Ele fica bem legal esse tapete. Então vamos lá, na terceira parte do nosso tapete Amor Perfeito. Eu adiantei um pouco aqui nosso tapete, porque para não ficar um vídeo muito longo. Até aqui a história dos clipes, vocês já sabem na segunda aula que a gente fez, já tá no canal, tá? Aproveite, dê o seu joinha, me ajude aí. Olha só, a gente ficou aqui, nessa carreira aqui, 1, 2, 3, 4, na quinta carreira, eu acho. E até aqui vocês sabem. E eu terminei ele porque ele não tem mais o que ensinar. Do jeito que eu coloquei aqui os 7 aumentos, são 7 clipes. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 aumentos. E esses aumentos vai até o final. Observe, ó, até o final. Eu coloquei aumento em cima de aumento. Olha só. Olha só aqui, ó. Aumento, olha, em cima de aumento. Olha só, até o final. Ele tem 9 carreiras, tá? Não mudou nada. O tanto de ponto que tem aqui na lateral, aqui, ó. Dos lados, tem desse lado, tem desse outro lado, tá? E a gente vai continuar com o nosso bico. Eu comecei aqui para adiantar um pouquinho, tá? Aqui na lateral, eu subi 3 correntinhas. Na mesma correntinha eu fiz 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação. E na próxima correntinha de base eu fiz mais 3 pontos altos. Como a gente tá na lateral do tapete, aqui eu pulei 2 de base, coloquei um ponto alto no terceiro com uma correntinha de separação. Aqui 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação aqui, 3 pontos altos na outra correntinha. Aí aqui, como a gente já entrou na parte dos aumentos, eu já mudei um pouco, ó. Aqui na base eu pulei só uma, fiz uma correntinha, observe, ó. Dá para fazer até no olhômetro, né? É assim que a gente observa tapete para fazer no olhômetro, porque nem às vezes tem gráfico, né? Aí eu pulei só um, aí fiz um ponto alto, aqui só tem uma correntinha aqui em cima de separação, 3 pontos altos. No próximo aqui eu botei mais 3, separado por 2 correntinhas, aqui é só uma. E eu fiz a base dele todinha. E o segredo desse bico aqui, para ele ficar legal até o final, sem ser preciso mudar o leque, é quando você fazer a primeira carreira, você tem que deixar ela um pouquinho assim, querendo ficar godê. Olha como a minha tá um pouquinho querendo ficar godê, ó. Tá vendo? Ela tá um pouco querendo ficar godê. Se você fizer ela bem justinha, bem certinha assim, na segunda carreira que você fizer, já não vai ficar legal. Porque esses leques não pode aumentar muito, senão ele não fica um leque bonito, entendeu? Você pode estar começando ele com 2 correntinhas, com 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2. Mas vamos focar nesse aqui, tá? Você não pode fazer ele bem retinho assim, você tem que fazer um pouquinho assim, meio querendo ficar godê, tá? E aqui a gente vai continuar, olha só, nas lateral, que é dos lados aqui, ó,
Observe como ele tá um pouquinho querendo ficar godê, ó. Aí ele fica legal assim. Aqui, ó, tá aqui a flor. Na lateral aqui, eu pulei 2 correntinhas de base. Vamos ver aqui, ó, né? Vamos ver aqui, certo? Como que fica. Isso aqui é uma outra parte que eu vou ensinar para vocês. Ó, vamos focar aqui, certo? Para vocês aprenderem a fazer este bico. Na lateral é de um jeito, no canto é de outro. Só muda as correntinhas embaixo que é pra gente, ó. Como a gente tá na lateral, do lado do tapete, aqui eu pulei aqui, ó. Depois do leque eu fiz uma corrente, pula uma, duas, na terceira eu coloco um ponto alto. Uma correntinha, pula um, dois, na terceira eu vou começar o meu leque. Aqui, 3 pontos altos, uma, duas correntinhas, na próxima correntinha de base eu vou colocar mais 3. Uma correntinha, vou pular um, dois de base, no terceiro eu coloco o nosso ponto alto. Uma correntinha, pula 2, vamos lá colocar nossos 3 pontos altos. Ok? Uma, duas, na próxima, mais 3 pontos altos. Uma correntinha, uma, duas de base, na terceira, um ponto alto. Uma correntinha, pula 2, na terceira, fazemos o nosso leque. Duas correntinhas, na próxima, mais 3 pontos altos. Quando eu começo esse leque com 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação e 3 pontos altos, sempre eu uso 3 pontos altos numa correntinha e mais 3 na outra correntinha, para não ficar muito emboloado, um em cima do outro. Fica melhor assim. Isso quando eu começo de 3, mas às vezes eu começo assim, ó. Começar outro aqui, para você ver, só para mostrar. Em 3 correntinhas, né? Faço 2, aí 1, 2. Aí mais 2 pontos altos no mesmo lugar de base. Que fica 4 pontos altos dividido por 2 correntinhas, tá? Olha só, no mesmo lugar. Uma correntinha, pula 1, 2, no terceiro, um ponto alto. Uma correntinha, pula 2, começa o nosso leque no mesmo lugar, observa. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Às vezes eu faço assim. Olha só, ele tá no mesmo lugar. Eu faço assim também. Quando você for fazer aqui na parte que fica orval, você não vai pular 2 de base, pula só 1. Porque a ideia é que ele fique um pouco godê. Esse aqui é um jeito, vou desmanchar, porque a gente não tá fazendo esse, tá? A gente tá fazendo esse. E a gente tá na lateral. Vamos continuar. Uma correntinha, pula 2 de base, um ponto alto, pula 2 de base, e o nosso leque é de 3, por isso eu tô colocando 3 pontos altos em uma correntinha de base, 2 correntinhas de separação, e na próxima correntinha eu coloco os outros 3. Então, há essas duas maneiras de começar o leque. Não importa como você começou, se foi de 2 cada um, separado por 2 correntinhas, ou de 3 cada um, separado por 2 correntinhas e mais 3 assim.
Toda vez que você for fazer um tapete oval ou redondo para começar esse bico, o segredo dele é deixar ele um pouco godê. Observe que ele tá um pouco, ó, um pouco querendo ficar godê, assim, um pouco frouxo, porque assim você vai até o final e não muda o leque. Olha só, não muda o leque, ó. Aqui, como eu tô na parte oval do preto, ó, aqui só pula um de base. Olha aí como eu usei aqui, ó. Olha só, então o leque eu fiz 1, 2, 3, 4 carreiras e o leque tá do mesmo tamanho. A única coisa que aumentou nessa última carreira foi aqui, ó. Aqui, nessa última aqui, eu coloquei aqui no intervalo 2 correntinhas. Aqui nesse intervalo, 2 correntinhas aqui e 2 aqui. Foi só o que aumentou. E o leque terminou do mesmo jeito e ele fica bem bonitinho, ó, todo igual. E o segredo é esse, a primeira carreira tem que ficar um pouco godê, só um pouco, muito não, senão ele vai ficar emboluado, tá? Não é para você fazer aquela primeira carreira para ela ficar esticadinha assim. Se você fizer isso, ele não vai dar certo. Vai precisar aumentar muito e o leque não vai ficar legal. Então, esse leque aqui que eu tô fazendo, nesse tapete aqui, ele vai terminar do mesmo jeito. 3 ponto alto, lá para a última carreira que aumenta aqui, ó. 3 aqui, aí fica 2 aqui, entendeu? Na última carreira, às vezes nem precisa. Então, vamos continuar, certo? Nós estamos aqui na lateral, agora a gente já começou a ir para a parte oval. Como a gente já começou a ir para o oval, a gente vai pular só um de base, tá? Porque aqui é oval. Vamos fazer o ponto alto, pula um de base, nosso leque, continuando, certo? Opa, faltou um. 3 pontos altos, 2 correntinhas. Na próxima, 2 pontos altos. Olha só. Olha só. Aqui, como a gente tá na parte oval, a gente vai pular só um, como eu tava dizendo para vocês. Pula, faz uma correntinha, pula só um de base no próximo. Uma correntinha. E assim sucessivamente, olha só. Vocês estão entendendo, né? Eu vou adiantar um pouquinho aqui essa carreira, senão vai ficar muito longo o vídeo, ok? Eu adiantei um pouco, tá? Que vamos fazer aqui o nosso... Uma correntinha e aqui 1, 2, no terceiro ponto baixíssimo, emendou. Agora vamos costurar com ponto baixíssimo, mais um, chegou no meio, mais um, 1, 2, 3. Aqui eu já começo a segunda carreira. Opa, quase cai a câmera aqui. Já comecei novamente. Já comecei aqui, agora vou mostrar aqui para vocês como é que ficou o nosso tapete. À primeira vista dá a impressão, nossa, estraguei meu tapetinho, o tapete estava tão bonzinho. Ele ficou assim meio querendo ficar godê, tá vendo? Ele ficou assim um pouquinho. Observe que é bem pouquinho, tá? Ele não pode ficar godê muito, ele tava bem perfeitinho. De novo a câmera querendo cair aqui. Vamos lá, continuando com o nosso vídeo. Então, ficou só um pouquinho. Agora, depois que a gente fez a primeira carreira, agora a segunda carreira vai continuar do mesmo jeito. Quando a gente faz a segunda carreira, deixa eu colocar aqui o pretinho, que aí fica bom para enxergar no fundo, né? Agora aqui, ó, é alto relevo, tá? Você vem, você fez aqui uma correntinha, pega a laçada, vem aqui pela frente, ó, tá?
Aí pega um ponto. Esse ponto fica muito legal, ó. Uma correntinha e você vem aqui no leque. Novamente, quando você faz a segunda carreira do leque, aqui não tem mais segredo, é só repetição, não precisa se preocupar mais, é do mesmo jeito, tá? 2 correntinhas, 3 pontos altos. Quando a gente faz a segunda carreira, aí ele já vai arrumando o tapete, já não vai ficando mais godê. Uma correntinha aqui pela frente, pega a laçada, ó, pela frente, nosso ponto alto em relevo. Opa, puxando o fio, nosso ponto alto em relevo. Olha só, a segunda carreira a gente já percebe que ele já não fica com aquele pouquinho querendo ficar godê. Eu espero, meninas, que vocês tenham entendido. Nunca comece esse bico para ele ficar assim, esticadinho demais, que aí ele não vai dar certo lá no final. Sempre tem que ficar um pouco folgado, tá? Na segunda carreira ele já começa a se arrumar. Essa segunda carreira aqui, a gente vai fazer ela todinha, sem mudar nada, do mesmo jeito, tá? A única coisa que muda aqui é o ponto em relevo, que esse ponto aqui a gente vai fazer até o final em relevo. Essa segunda carreira, todo tempo assim, não aumenta nada, nem acrescenta, nem tira. Toda igual. Uma correntinha, o ponto relevo. Uma correntinha e leque em cima de leque. Essa linha 8 fica perfeito para fazer esse tapete, porque ele fica muito lindo. Vamos ver aqui. Olha como tá ficando já, olha, como ele tava um pouquinho godê. Olha como ele já se arrumou. Tá vendo? E assim eu vou fazer esse tapete aqui. Esse preto aqui tem 1, 2, 3, 4 carreirinhas. Aqui, ó, ele tem 4, ó. Eu quero fazer 5 nesse cru aqui, tá? Que ele vai ficar diferente, cor diferente. E eu vou dar ele para uma pessoa de presente. Olha só como tá ficando arrumadinho já, olha só. Nosso ponto relevo. Né? Eu vou parar por aqui porque o vídeo vai ficar muito longo. Então, no próximo vídeo, eu vou terminar esse bico e já vou ensinar para vocês a florzinha Amor Perfeito. Essa florzinha, ela fica muito mimosa. Até o próximo, tá?